pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar, pessoal, sobre a escolha das plantas que vão ficar no sol pleno e como é essa situação de deixar as plantas no sol pleno, como deve ser. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Estou sempre voltando, né, e focando nesse assunto, porque é de suma importância mesmo a gente saber o momento de colocar nossas plantas no sol pleno, como a gente vai deixar elas nesse sol o dia todo, né? Como que essa planta vai ter que ser adaptada primeiro para isso, para que a gente não corra o risco, né, de perder várias plantas, de ficar com plantas queimadas, de chegar à tarde e ver que sua plantinha morreu porque ficou no sol demais e não aguentou. E esse vídeo é pedido da Cristina Cunha. Ela falou comigo falou nos comentários, né, que perdeu várias plantas por saber que a planta era de sol pleno, colocou no sol e queimou, perdeu várias plantas e descobriu que não era bem assim, né, ficar no sol pleno, que planta quanto mais sol melhor, e ela colocou pensando que seria essa forma, né, sem a planta ser adaptada. Essa adaptação é muito importante, pessoal. Quando a gente fala de planta de sol pleno, ela é de sol pleno quando adaptada. Se ela não for adaptada, planta nenhuma é de sol pleno. Porque esse período de adaptação, ele é tão importante para criar resistência nela, para ela saber que ela vai receber muito sol, ela vai se tornando uma planta mais resistente aos poucos e vai ficando mais forte, né? Para quando o sol, ela não vai sentir o sol bruscamente entrando né? Pelas folhas dela e como se fosse algo que tivesse fazendo um mal mesmo para ela, né? Ela não tem defesa nenhuma. É uma planta fraca, às vezes ela tá muito. Sabe aquela planta que a gente compra, que eu falo sempre que ela é pálida, né? É uma planta que não tem defesa mesmo. Porque muitas vezes floricultura tem que proteger, né? Tem sombrite, tem aquela lona transparente para proteger, porque são várias plantas. As pessoas não têm condição de ficar carregando planta, tirando do sol, tirando da chuva. Então já coloca assim para ficar uma situação segura, né? Que as plantas não vão ficar nem recebendo chuva diretamente e nem tampouco o sol diretamente para não queimar. Então é aquele ambiente que ele protege e acaba que protege demais. As plantas que a gente traz para casa, que veio da floricultura, que veio de garden, ela tem uma fragilidade a mais, ela precisa, é como se fosse um bebezinho mesmo. Ela vai ter que passar por um período de adaptação para receber esses raios de sol diretamente na folha. Eu tenho muito medo das pessoas comprarem uma planta na floricultura, chegar na casa delas e levar diretamente e pôr no sol pleno, porque às vezes pergunta, né, essa planta é de sol, pergunta se essa planta é de sombra, de meia sombra, e a gente fala que é de sol pleno, a pessoa já chega e põe, né? E aí vem os prejuízos e às vezes cai sobre as nossas costas, né? Foi você que falou que é de sol pleno. É de sol pleno adaptado sempre, porque esse período é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. E outra coisa, observar sempre quando vocês forem colocar plantas num vaso só, como esse aqui, ó, aproveitando também para falar sobre isso. Quando você coloca uma planta numa bacia, numa floreira, um arranjo que tenha várias plantas juntas, escolher sempre plantas do mesmo ambiente, plantas que vão gostar de ficar no mesmo ambiente. Se eu viesse aqui e colocasse uma rawortia junto com essas, iria ficar lindo, com certeza, mas eu tenho que ver. A rawortia vai gostar de ficar no sol pleno? Não, ela não é de sol pleno, ela é de meia sombra. Então, toda vez também for montar um arranjo, pensa nisso. Colocar as plantas não pela beleza delas, pela coloração. Muitas vezes a gente pensa em montar um arranjo com cores, né? Igual aqui, eu pensei dessa forma. Eu coloquei uma branquinha, que é a lilacina, né? De sol pleno. Coloquei a Panterfrios também de sol pleno. Paquivéria glauca de sol pleno. Coloquei essa... Me fugiu o nome dela agora, pessoal.
sempre foge o nome dessa daqui, não sei porquê. Sabe aquele nome que não fica na sua memória e você sabe e ele não vem? Pulidones. O Pulidones vocês podem observar em todos os vídeos, ele não vem na minha cabeça de primeiro, ele vai depois. Não sei porquê, Pulidones é difícil de eu lembrar. Mas então, pessoal, todas essas aqui são plantas que podem ficar tranquilamente ao sol pleno, adaptados, né? Sempre adaptados. Então, escolheu as suas plantas, sabe que são de sol pleno, quer montar arranjo, pode montar, fica muito bonito. Eu gosto muito de fazer assim, pessoal, olha, fazer, né, plantar no mesmo vaso, bacias, fazer floreiras, montar cores diferentes, formato de folhas diferentes, como vocês podem ver, olha só. A Panterfrios, ela destaca pela cor, né? Aí tem uma branquinha, aí cada uma tem um formato de folha diferente. A gente fazer o arranjo, a gente tem que pensar nisso. Cores diferentes, formato de folhas diferentes, mas observando em primeiro lugar, são todas do mesmo ambiente. Se eu vou fazer um arranjo de meia sombra, eu vou buscar aquelas plantas do gênero aloe, né? As hortiopsis, todas aquelas que vão ficar em meia sombra tranquilamente, que não vai ter problema nenhum. E as de sol pleno, arranjos com plantas de sol pleno, adaptando sempre. Esse período de adaptação, pessoal, começa pelo sol da manhã. A gente vai sempre pelo sol da manhã, deixa essa planta ficar o sol da manhã inteiro. Depois você deixa ela ficar uma parte da tarde e retira na hora que o sol tá mais intenso, 2, 3 horas da tarde, tá muito quente, retira. Volta no dia seguinte, deixa ela ficar um pouquinho mais de tempo no sol, retira novamente. É uma coisa, é um período de adaptação mesmo. E sempre que fizer mudinha, já vai fazendo. Eu falo sempre aqui, mas para quem é novo aqui no meu canal, né, pessoal, que sejam todos bem-vindos. Sempre tá chegando pessoas novas aqui no meu canal. E também para você também, se você está gostando aqui do tema do meu vídeo hoje, se inscreva no meu canal, deixe um joinha para mim, compartilha meus vídeos com pessoas também que gostam de suculentas. E o que eu falo sempre, pessoal, para todos, né, é sempre adaptar as mudinhas desde o começo, berçário no sol da manhã. Porque se você tem um berçário de sol da manhã, você já tem uma produção de plantas que vão ser de sol pleno com tranquilidade. Se for de meia sombra, ela também vai gostar do sol da manhã. Eu deixo sempre as de meia sombra pelo menos 2 a 3 horas do sol da manhã. Então, você já vai adaptando. Sempre na casa da gente, a gente sabe o local onde o sol bate com mais intensidade, com menos intensidade, onde ele passa mais rapidamente, né? A gente sempre tem um cantinho. Então, escolha esse cantinho e coloca o seu berçário. Ele recebendo aquele solzinho da manhã, já vai criar mudinhas mais compactas, mais resistentes. Já podem sair dali, plantar no vaso. Já pode colocar elas no sol da tarde um pouquinho. Logo depois que você plantou. Plantou, tem uma semaninha ali, a mudinha tá nova, já vai colocando no sol da tarde um pouquinho, retira. E assim vai fazendo. Quando você vê, a sua mudinha já tá totalmente adaptada e você vai ter plantas sempre fortes, resistentes ao sol, sem correr risco de queimadura. Porque berçário que fica totalmente na sombra, somente uma sombra iluminada, dá certo, só que são plantas mais delicadinhas. Vocês podem ver que muitas vezes o berçário já tem plantinhas estioladas nele. Então, quando sai de lá aquelas plantinhas estioladas, já tem que passar por uma poda. Eu não gosto de fazer isso, porque eu acho que toda vez que você faz isso, essa plantinha ela sofre, né? A plantinha já sai de lá, já tem que passar por um processo de enraizamento de novo, vai perder tempo, vai perder, né? Ali você tem perdas. Então, eu gosto de fazer sempre esse berçário no sol pleno, de berçário de sol pleno, no sol da manhã, né, pessoal? Para não correr risco nenhum e suas plantinhas já crescerem assim. Essa eu já tenho mudinha dela, totalmente adaptada. Ela já tá no sol da tarde com a mãe, né? Já tá tranquilo no sol da tarde. Porque eu fiz o berçário dessa forma que eu falei para vocês. E sempre mostro o meu berçário, sempre dou dicas.
fica repetitivo para quem já me acompanha, mas a gente precisa saber, né, pessoal, que tem pessoas novas chegando, tem pessoas iniciando agora, a gente já tem anos aí no caminho aí cuidando de suculentas, né, mas tem muitas pessoas que agora que tá descobrindo esse mundo das suculentas e a gente tem que observar para que eles possam também, né, ter bons resultados junto com a gente, aprendendo de forma correta, aprendendo a forma, né, de ter bons resultados, não com os erros, né, porque aprender com os erros é mais dolorido. Eu aprendi com os erros, por isso que eu agradeço até porque me trouxe um pouco de experiência com elas, porque eu aprendi a cuidar das suculentas com os meus erros, depois que eu já tinha anos que eu tinha já o hábito de cultivar a suculenta, né? É que eu fui buscar no YouTube e achei muitas informações sobre suculentas, mas já tem um tempo aí muito grande que eu já tenho, né, cultivado suculentas e apanhando muito com elas até acertar. E graças a Deus, hoje eu não tenho problema com suculentas. Suculentas para mim hoje é tão fácil que eu não penso mais não tenho trabalho nenhum, pessoal. Aquelas que morrem, às vezes acontece mesmo, eu perco algumas, elas dão podridão, a cochonilha ataca, às vezes não tem recurso, faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Então, eu já levo assim. Mas o que eu posso fazer para recuperar elas, eu vou fazer. Eu luto até enquanto tiver um miolinho dela, eu vou recuperando ela. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas é muito prazeroso, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que você, Cristina, também tenha tirado suas dúvidas. Se ficou alguma, pode deixar aqui nos comentários. Terei todo prazer em voltar a fazer vídeo para vocês. E com todo o amor do mundo, fica com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, pessoal.